Olá, que bom estarmos juntos de novo. Mesmo que a gente não possa, por força das circunstâncias, estar presencialmente, é um prazer poder receber você, poder entrar na sua casa e juntos adorarmos ao Senhor e prestarmos a Ele um culto que Ele merece. Seja bem-vindo, que a palavra de Deus, as canções, as orações, tudo fale ao seu coração e você ouça a voz do Senhor. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Adorar o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória. Vamos fazê-lo assim. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos céus ressurgiu, não há outro igual a Deus. Nada se compara a esse Deus, Ele é grande, Ele é invencível. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos céus ressurgiu, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. A palavra dele nos diz: se Ele está conosco, não precisamos temer. Louve a Ele, louve a Ele. Se Deus está conosco,
Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Contribuir é um ato de adoração. O dízimo, uma evidência da nossa fidelidade, do nosso compromisso com Deus. A oferta para missões, o nosso compromisso e demonstração de generosidade do nosso coração. Eu quero convidar você a, neste momento, de uma maneira muito simples, mas também com muita gratidão no coração e munido da sua fé no cuidado do Senhor, que agora, enquanto vamos ouvir essa canção, você pegue o seu celular, acesse o seu computador e faça a sua contribuição como um ato de adoração. Por que fazer neste momento? Porque estaremos fazendo juntos de uma maneira comunitária. E que o Senhor abençoe demais a sua vida e prospere você neste momento tão difícil em que nosso país está enfrentando. Graça e paz. Que essa manhã seja mais uma vez uma manhã de bênção na sua vida, na minha vida. Nós vamos celebrar, agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa data tão especial, no Dia das Mães. Então, hoje conosco. Te agradeço, Senhor, por tudo que faz em nossas vidas. Por tudo que tens feito.
Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Efésios 5, versículo 20. Ele nos motiva a dar graças ao Senhor constantemente, ser grato constantemente. E nós temos respondido dessa forma a cada celebração quando nos encontramos para adorar o Senhor. E não tem sido diferente nos outros domingos daquilo que faremos hoje. E hoje nós vamos, de uma forma muito especial, agradecer ao Senhor pela vida dos farmacêuticos, por pessoas que auxiliam todo o serviço de uma farmácia, que estão sempre ali, prontos para nos atender, para pedir a receita e completar o encaminhamento de um médico. Eu queria orar com você, agradecendo a Deus pelo serviço dessas pessoas, que têm, de uma forma muito especial, nos abençoado. Eu posso lembrar de algumas pessoas. Você lembra de alguém? Eu posso lembrar da Kátia, esposa do Guilherme, que tem dirigido toda essa parte de edição e gravação. Nós podemos lembrar de tantas outras pessoas que têm nos abençoado. É uma forma também de Deus nos abençoar. Ele usa pessoas para que cuide de mim e de você. Então eu queria, nesse tempo, ser grato a Deus por essas vidas. Convido você para mais uma vez participar conosco no chat, escrevendo aí, agradecendo a Deus por essas vidas, citando nomes, se você lembrar de alguém, se você conhecer alguém, mas de uma forma muito especial, expressar a sua gratidão a Deus, porque Ele separa vidas para cuidar de mim e de você. Vamos fazer isso em 1 minuto, você escrevendo aí no chat, agradecendo a Deus por essas vidas. Vamos fazer? Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem sido muito clara a manifestação do Teu cuidado, do Teu amor por cada um de nós. O Senhor tem usado pessoas que têm nos abençoado, têm cuidado de nós, têm nos atendido nesse momento de tantas dificuldades que vivemos no nosso país, vivemos no mundo. Pessoas que têm assumido a responsabilidade de cuidar de vidas. E nós somos gratos ao Senhor por pessoas que têm se empenhado nessa área de farmácia para nos atender, para responder o complemento de receitas e de orientações médicas.
Obrigado, Pai, por essas pessoas. Oramos pela vida delas, que o Senhor os abençoe no sair de casa, no retornar para casa, para que a saída seja guardada pelo Senhor, para que a volta também seja guardada e assim eles não levem nada que venha prejudicar a sua família na saúde. Guarda os teus filhos, Senhor, porque a tua misericórdia é para sempre e ela se levanta cada manhã sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Louvado seja o teu nome nesse tempo, por essas vidas. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Bom estarmos juntos mais uma vez para ouvir e aplicar a palavra do Senhor aos nossos corações. E quem será hoje o instrumento dele a nos falar é o irmão Marcos Domingos. O irmão Marcos é um mestre, tem servido aqui na Igreja Batista da Lapa como professor, é um pregador muito usado por Deus aqui também na vida da nossa comunidade. E eu estou certo que o Senhor vai falar com você através da vida e da instrumentalidade do irmão Marcos. Então, se atente para ouvir a voz do Senhor, para meditar e aplicar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Meus queridos irmãos e amigos, nós vamos fazer uma reflexão nesse dia sobre um tema muito importante na Palavra de Deus, e o título que eu estou dando para a nossa meditação desse culto aqui é Conhecer a Deus é preciso, o resto não é preciso. Essa frase, na verdade, ela foi cunhada há muito tempo atrás por um general romano que disse assim: navigare necesse, vivere non est necessaire. E também depois um outro poeta italiano melhorou essa ideia e disse: navegar é preciso, viver não é preciso. Veja a importância que esses dois personagens que eu citei aqui estavam dando para a navegação. No nosso caso aqui, nós não vamos falar de navegação, vamos falar de conhecimento de Deus. Há muita coisa na nossa vida, como crentes, como tementes a Deus, que não são necessárias. E aquilo que é importante mesmo, às vezes nós não damos tanta importância como deveríamos dar. Então nós vamos perceber que na palavra de Deus, desde o começo, o conhecimento do Altíssimo é uma questão de fundamental importância, vital para a nossa vida. Nós encontramos logo no começo, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 22, quando Adão tinha pecado junto com Eva, e aí Deus se revela a ele, e Deus diz assim: agora o homem se tornou como um de nós,
conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Interessante que Deus coloca essa questão do conhecimento. Até então, o que nós temos é um Adão vivendo no jardim com a sua esposa e Deus o visitava cada dia. Tinha uma comunhão com Deus. Mas no momento que Adão e Eva permitiram atender à voz de Satanás, então um outro tipo de conhecimento entrou na vida deles, que fez com que houvesse separação entre a criatura e o Criador. O conhecer que nós estamos pensando aqui, ele é no sentido de aprender e praticar suas instruções, junto com a convivência com o Altíssimo. Aparece na Bíblia inúmeras vezes. Interessante que na maioria das vezes está como causa dos erros e afastamentos do Criador. Então, aqui a questão que houve, então, é essa separação, quando Adão e Eva conheceram um conhecimento errado. Então, aí é a causa da separação, da expulsão do casal ali do jardim do Éden. Nós vamos encontrar um outro texto interessante, que é um texto de Oséias, no capítulo 6, verso 3, e o profeta diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Numa outra tradução diz assim: e prossigamos conhecer. Então, o que o profeta está levando a sua mensagem para o povo de Israel da época, já numa época muito difícil, porque o povo estava se distanciando de Deus, e esse profeta foi chamado para levar uma mensagem que apontava para uma iminente desgraça que ia acontecer, que seria logo em seguida o cativeiro da Babilônia. E aí a solução, o antídoto para evitar esse castigo seria que o povo prosseguisse em conhecer a Deus, voltasse para Deus. E essas coisas que nós observamos que o povo não fez, e por isso depois foram para a Babilônia e lá ficaram aproximadamente 700 anos, não é? O profeta Oséias é contemporâneo do profeta Isaías e Amós, não é? E no capítulo 11, verso 2, Oséias mostra um desabafo de Deus, que ele dizia assim: quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Havia uma decepção de Deus com o povo, que Deus queria atrair e que queria se tornar íntimo deles, mas a rebeldia do povo, assim como foi de Adão e Eva, ela continuava. Pensando um pouquinho mais, né, no significado da palavra, desse conhecimento que vai aparecer no Velho Testamento, vai aparecer no Novo Testamento também, e até Jesus usa muito bem essa expressão também na sua oração sacerdotal, nós vamos encontrar que esse conhecimento que nós estamos falando aqui é um conhecimento abundante de Deus, de toda a sua plenitude. Quando nós temos essa possibilidade, quando nós temos esse privilégio de conhecer a Deus, Deus permite que nós o conheçamos de inteiro teor, não é? E ainda há de continuar na eternidade esse nosso conhecimento. E quando Oséias fala que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, também Oséias está enfatizando que deve haver um zelo nesse conhecimento. Não é só um conhecimento intelectual, não é só um conhecimento técnico, mas um conhecimento diário, um conhecimento de vivência com o nosso Criador. E Deus não poupou esforços para se fazer conhecido. Ao longo de toda a história, Deus foi se revelando ao homem. Passo a passo, Deus foi se revelando ao homem. E de maneira muitas vezes didática, pedagógica, para poder que o homem entendesse o que era a sua trindade, o que era o seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. E nós vamos encontrar tanto no Gênesis como também no Novo Testamento. Abacuque, ele fala que esse conhecimento de Deus, ele iria encher toda a terra. Então, veja que há um propósito de Deus de se revelar assim de maneira tão grande que toda a terra pudesse ter conhecimento da grandeza de Deus. Quando nós encontramos, então, o texto de uma instrução de Moisés para o povo, ainda no deserto, em Deuteronômio capítulo 11, verso 18 e 19, Moisés instrui o povo dizendo assim:
para colocar as palavras de Deus no coração e na alma. E ele diz assim: atai por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Quando você olha hoje, encontra às vezes um judeu ortodoxo que ele está todo paramentado, e quando ele vai iniciar a sua oração, ele tem todo um ritual, e ele coloca na testa dele o que eles chamam de teflin, que é uma caixinha que tem porções da Torá, porções do Velho Testamento na testa, para poder reproduzir, para poder representar essa ordem que Deus dá, que era de colocar isso no coração e também na alma. Eles fazem isso com muito zelo e com muito cuidado. E a instrução diz assim: ensinai os filhos, né, para que eles pudessem guardar essa palavra também. Então veja que aqui nós temos uma instrução para criar uma escola de bíblica, desde o Velho Testamento. Então não é à toa que nós batistas, fazemos muita questão de ter uma escola bíblica dominical para que haja ensino da palavra de Deus, para que nossas crianças aprendam desde pequenos qual é o propósito do nosso Deus. Nós temos um grande pensador, pastor, um escritor chamado Hayden Wilson Tozer, e ele diz assim: o mundo está perecendo por falta do conhecimento de Deus e a igreja está faminta por falta da sua presença. Essa expressão do pastor Tozer aqui, ele é de certa maneira até decepcionante, porque ao longo de toda a história, de milênios, em que Deus tem tentado se revelar ao homem, e de todas as maneiras, através não só dos profetas, mas através dos grandes milagres que aconteceram na natureza. Não é? Ainda assim, nós chegamos hoje no ano 2020 e percebemos ainda que esse conhecimento de Deus ele é escasso, é um conhecimento superficial. E a igreja, mesmo a igreja de Cristo, ela anda também ainda faminta pela presença de Deus, porque ela não está investindo no conhecimento para que os seus membros possam conhecer a Deus com maior profundidade. Agora, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que nós estamos pensando nesse texto agora, essa advertência que nós temos na palavra de Deus de conhecê-lo com mais profundidade, um dia será cobrada de nós, nisso aqui. E o autor aos Hebreus, ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que escapatória haverá para aquele que negligenciar a oportunidade de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, de poder ter uma experiência com Ele, de poder andar na presença dEle? Então não haverá mais desculpa para nada. Certamente o juízo de Deus será muito duro para as pessoas que negligenciam o conhecimento, negligenciam essa mão estendida de Deus ao longo da história para que a gente possa conhecê-lo, não é? Triste quando a gente vê o profeta Oséias falar assim, que Deus queria abraçar os seus filhos, mas quanto mais ele estendia as mãos, mais longe eles iam, não é? E Deus tem providenciado, então, passo a passo, vai se revelando a nós cada vez com mais profundidade, e até que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas capítulo 4, verso 4, ele fala: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí vem agora essa revelação maior, que é o próprio Deus se aproximando da gente na forma de homem, para que nós o conheçamos melhor, não é? E é interessante aqui, quando nós vemos também a chamada de Abraão. Abraão vivia num lugar longe. A Bíblia diz que ele morava em Ur dos Caldeus. E aí Deus chama Abraão e fala assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E diz o texto que Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia, não é? Porque ele tinha uma fé, talvez uma fé não tão fundamentada em tantas informações que nós temos hoje, porque nós já conhecemos Jesus, conhecemos o Novo Testamento, mas aquela fé foi suficiente para ele se tornar assim o pai de muitas nações. E nós hoje somos ditos que nós somos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. E Abraão, diz o texto bíblico aqui, que ele tinha 99 anos e ainda não tinha um filho com a sua esposa legítima, Sara. E diz o texto: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso.
anda na minha presença, ou numa outra tradução diz, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. O que é que Deus está falando com Abraão é, eu quero que você seja próximo de mim, que você tenha uma intimidade comigo, mas você precisa andar comigo. Você precisa me conhecer, e você só vai me conhecer quando você estiver andando comigo. E eu gosto muito do texto, da ideia que está no hebraico, que é como se fosse assim, a face nossa está voltada para Deus. Caminhamos olhando para Deus. E aí nós podemos alcançar um estado de perfeição na nossa vida cristã. O autor aos Provérbios, ele também dá essa ideia de progressão, quando ele coloca assim, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até que o dia seja claro, que haja claridade da luz. Então veja que ao longo da história, desde Adão, passa por Abraão, passa por Moisés, passa por Davi, passa por todos os grandes profetas, Deus vai se revelando cada vez mais e mais. Chega em Jesus, plenitude dos tempos, e nós temos agora todo o conhecimento da graça. Depois ainda encontramos as cartas do Novo Testamento, de Paulo, de João, de Pedro, que dão mais crescimento. Então, toda a informação que nós precisávamos para conhecer o nosso Deus, nós já temos, não é? Paulo escreve assim aos Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, verso 17, o Paulo está dando uma ideia que é cada dia, cada experiência na fé, nós vamos podendo conhecer melhor a justiça de Deus. Há uma pessoa muito interessante na história, talvez ainda ele não ganhou um espaço no cinema como muitos outros americanos ganharam. Seu nome é George Washington Carver. É um negro, nasceu escravo, mas pelo seu esforço ele estudou e se tornou um cientista, um botânico, um homem de pesquisa, um agrônomo, e diz a história que ele desenvolveu muitas técnicas para a agricultura. E esse George Washington Carver, ele conheceu a Jesus ainda na sua adolescência, ao ouvir de um menino branco uma pequena história da Bíblia. E aí depois de lutar bastante, porque você imagina isso, nós estamos falando alguma coisa entre final do século XVIII, começo do século XIX, passando por toda aquela perseguição dos negros no sul dos Estados Unidos. Ele estuda, em alguns lugares foi rejeitado, em outros foi aceito, até que ele se forma e se torna inclusive doutor, e ele se torna famoso porque as suas pesquisas na agronomia foram publicadas, ajudou muito a economia americana. E aí ele é entrevistado por um jornalista e diz assim, para ele assim, ao que o senhor se deve o seu sucesso? E ele responde, em toda a minha vida levantei às 4 horas da manhã para caminhar entre as árvores e conversar com Deus. Recebo suas instruções para o dia, quando o povo está ainda dormindo, eu ouço melhor o Senhor e aí preparo o meu plano. Então veja que essa pessoa, um homem de uma origem muito simples, um escravo, mas que aprendeu desde cedo a ouvir o Senhor, a ter conhecimento de Deus, e Deus mudou a sua trajetória, mudou a sua vida, não porque Deus faz isso, Ele nos abençoa quando nós temos essa comunhão com Ele e temos maior convívio. Concluindo então a nossa reflexão nessa oportunidade, nós vamos dizer o seguinte, conhecer a Deus é um ato de glória a Deus. Porque o profeta Jeremias, quando ele diz assim, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Esse é o motivo que deve ser dado glória à nossa vida de crente, à nossa vida de cristão, à nossa vida de temente, porque na medida que nós conhecemos a Deus, essa vai ser um diferencial em toda a sociedade, não é? Nós não vamos nos gloriar na nossa carreira profissional, talvez a questão financeira, mas se tem alguma coisa que nós temos que buscar glória, é conhecer a Deus
pessoalmente e de perto. Uma outra conclusão que podemos tirar disso aqui é: Deus escolheu os improváveis para transformá-los em alguma coisa que é certa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele faz uma análise daquela igreja que ficava numa cidade portuária, ficava numa cidade onde tinha muitos templos pagãos e o povo ali era idólatra. E Paulo fala assim: vocês daqui de Corinto, vocês são uma loucura para esse mundo. Vocês são considerados um motivo de desprezo para esse mundo. Mas aí Paulo fala assim, que Deus escolheu essas coisas loucas, né, para transformá-las, né, em alguma coisa que é sábia. É, porém, por iniciativa dele, Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então esse é o trabalho que aconteceu com aqueles irmãos ali de 1 Coríntios, que Paulo repete esse texto de Jeremias também. Mas um outro pensamento é: a vida eterna é conhecer o Deus triuno. E aqui nós vamos encontrar, então, a palavra conhecimento, conhecer, lá na oração sacerdotal de Jesus, de João 17, quando Jesus diz assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ele está falando, na verdade, dele mesmo, porque lhe deste autoridade a quem? A Jesus, não é? E ele diz: e esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Veja que quase há um sinônimo aqui, praticamente um sinônimo, dizendo que conhecer a Deus se equivale à vida eterna. Então, se alguém pensa, né, na sua vida espiritual, pensa em um dia estar com Cristo na glória, não há outro caminho. O que é preciso é conhecer a Deus e bem de perto nesse momento. Quero encerrar com a ideia que ainda Oséias traz, lá em 6:3. Ele diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo, e prossigamos em conhecer. Aí ele completa: tão certo como ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. A pregação de Oséias era no sentido de que o conhecimento de Deus faria com que o Senhor certamente viria em socorro do povo de Israel. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que está nos ouvindo, aqui está então esse meu desafio para você, aqui está a minha recomendação, que você procure conhecer a Deus mais de perto e certamente na dificuldade como o povo estava passando ali na época de Oséias, numa época difícil, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, pouco tempo antes do cativeiro, e Oséias tinha essa promessa de que Deus viria em socorro do povo. Deus quer ir ao teu encontro, quer ir te socorrer, mas Ele irá mais rapidamente, e tão certo como é a chuva que eles estavam acostumados a vir em certa época, quando você se disponibilizar a conhecer melhor o seu Deus. Que Deus te abençoe. Apresentar a ti, ó Deus, te ofertarei.
separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Se os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, 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 para servir. Muito obrigado por sua companhia. Desejamos a você uma semana agraciada pelas bênçãos do Senhor. Esperamos logo podermos adorar ao Senhor presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, continuamos confiando firmemente na graça e no cuidado dele por nós. Deus o abençoe. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.